Então, nessa videoaula, a gente vai fazer uma visão geral do componente. Como que ele funciona, como que é a estrutura e como que se dá manutenção. Então, como que é a implementação dele, né? Ele tem três dependências, que é o JavaScript, o famoso JSBR, o Chromium e toda a estrutura do Delphi. Como que funciona? O JSBR, na verdade, é o cara responsável por toda a comunicação com o WhatsApp. Então, a única coisa que o Delphi faz é uma tradução para eles se conversarem. Então, na verdade, é só uma adaptação do código do Delphi para poder interagir com o JSBR. Essa é a principal funcionalidade, por isso que facilita esse desenvolvimento no Delphi. Então aqui eu tenho o demo aberto, mas a gente vai aqui no pacote do componente e vamos explorar um por um. Esse aqui, o TWPP Connect, é basicamente o fonte principal, onde ele tem implementado todas as funções expostas que a gente pode acessar. Então, como que funciona? Quando o componente ele vai ser criado, quando você cria ele, aqui ele tem já algumas funções que ele cria, por exemplo, a configuração. Ele define aqui o auto delay, que é o tempo que ele vai um tempo, vamos dizer assim, 1000 milissegundos. Então é um tempo que ele vai sortear entre uma mensagem e outra para enviar no WhatsApp. Seconds monitor é o tempo entre que ele vai ficar buscando as mensagens não lidas. Esse cara aqui não funciona mais, ele é deprecated, já não tem mais disponível. Ctrl C time sec, ele, se eu não me engano, ele é o tempo de controle para o tempo que ele fica dando tipo digitando, se eu não me engano. Só que para ele poder funcionar, né, 100%, você precisa configurar na tua aplicação que utiliza o Global Ceph, que é a configuração global do Chromium, para ele poder instanciar o navegador, na verdade, né, lá na aplicação. Instanciado o Global Ceph, quando a aplicação for iniciada, o componente vai ter a autonomia de ser iniciado. Você pode iniciar a interação com o WhatsApp no login de duas formas. Aqui no WPP Connect, ele tem aqui no componente, ele tem exposta uma função no config que é o auto start. Então, se esse cara aqui tiver verdadeiro, quando você abrir já a aplicação, ele já vai lá atrás do cache e já vai tentar fazer o login no WhatsApp, porque quando tudo isso aqui é criado, ele já começa a fazer então os trâmites do login e começar a ir atrás dessas funções. Você pode iniciar também fazendo a parte do login, né, que é a chamada do QR Code aqui. Quando você chama esse cara e faz o QR Code type, o form QR Code start vai ser chamado. Como que funciona o form QR Code start? Ele é um evento que usa os status. Então o componente ele é definido por muitos status de controle para saber o que está acontecendo no componente nesse momento. Por quê? Porque a comunicação do Delphi com o JavaScript ela é através de eventos, é uma comunicação assíncrona. Então eu primeiro envio e depois eu vou saber o resultado.
Então isso é interessante para a gente poder manter a funcionalidade. Então foi criada a função de status para poder saber o que está acontecendo no componente. Esses status eles são definidos aqui, ó, na UTWP Connect constantes. Ó, ele tem vários status, a gente vai ver cada um deles. E ele também tem os headers, né, que são os eventos de comunicação com o JavaScript. Então quem envia isso aqui é o JavaScript. Esse aqui é definido dentro dele, o próprio componente que se define. Quando ele inicia o QR Code aqui, ele faz algumas verificações. Console pronto, quer dizer o quê? Que já está feito o Global Ceph, o formulário do console está instanciado, ele vai fazer o update do JavaScript. Se está pronto o JavaScript, que é o JSBR, ele vai criar o console, o FRM console, que é outra fonte muito importante do componente. Ele não é 100% exposto, mas você pode chamar ele em qualquer fonte, só adicionar na uses. E aqui ele tem o connect, certo? O que o connect faz? Ele vai mandar que está conectando, um evento de conexão, e vai criar o navegador. Então, esse cara cria o navegador, inicializa e vai fazer com que ele navegue para a página de login do WhatsApp. Com o console pronto, deixa eu voltar lá. Aqui. Ele vai chamar o QR Code Reloader, que vai ficar reiniciando, né, o Chromium. E com o Chromium pronto, ele vai fazer o start do QR Code. Faz uma parada forçada para que tudo seja concluído. Tá aqui de cima. E aqui ele chama o Start QR Code, que é a leitura do QR Code do WhatsApp. Se ele tiver como HTTP, então ele vai esconder o formulário, que é esse cara aqui, ó, que fica escondido. Vai mandar a notificação que ele está conectando por HTTP e vai fazer o QR Code Web Start, que é a chamada de um comando JavaScript, que vai fazer uma variável, pegar o QR Code, vai pegar um elemento pelo nome dele, vai converter ele para uma URL, vai publicar no console o QR Code que ele pegou do componente e vai jogar um JSON em base 64 do QR Code. Cada vez que atualiza, ele vai fazer isso. Então, com o Start QR Code, ele vai fazer a leitura. Dentro dessa leitura, ele tem um timer que serve para quê? Né? Para se o QR Code, enquanto o QR Code não foi lido, esse timer fica rodando para poder fazer a atualização do QR Code lá. Ele vai ser associado um evento onTimer nele. Aqui, ele tem. Deixa eu achar aqui agora a implementação desse evento. Enable. Deixa eu ver se ele não fica dentro. Se ele não tá dentro desse cara aqui. Ah, não, eu tô olhando no front, é no console. É o console que passa.
Aqui, ó. Na hora que você cria o formulário do console lá que ele faz a criação, ó, ele instancia aqui dentro o evento do timer, que fica chamando esses caras aqui. Então ele entra, desabilita o timer, verifica, vê o QR Code, se não ele faz o QR Code web monitor, é diferente. Um é refresh only QR Code, o outro é o web monitor. E é isso, beleza. E daí o que acontece? Quando que ele sabe que o QR Code foi lido? É nesse evento aqui. Então aqui no FRM Console, é o console onde a gente vê o WhatsApp instanciado. Aqui existe um evento no Chromium, que é esse cara aqui, ó. Cadê? On Title Change. Por quê? Quando você lê o QR Code, ele vai mudar o título da página. Então, na hora que muda o título da página, isso quer dizer que o QR Code foi lido. Então, quando o QR Code foi lido, ele vai fazer o processo aqui. Então, ao ler o QR Code, ele vai mandar o Connect, o Send Notification Center, que é o controle de notificações do componente, que é o On Notification Center, que está instanciado aqui dentro. Deixa eu achar, que é assim, ó, esse Notification Center ele fica dentro do fonte do WPP Connect. Então o console chama o evento do WPP Connect, que tem os eventos de notificação. Então aqui, ó, ele vai verificar todos os tipos de eventos que a gente chama. Por exemplo, ó, o ptype header, quando ele for para conectar, ó, aqui, ó, connect down, force disconnect, initialize, busca os grupos. Cadê? Aqui, ó. Se for conectado ou desconectado, então se ele for conectado, ele seta o out. Se não for conectado, ele vai mandar a conexão, vai desabilitar o QR Code, vai parar de ficar buscando. Se for desktop e o formulário estiver esse formulário aqui, ó, estiver sendo executado, ele fecha. E aqui, ó, no momento que tiver, se você tem implementado o evento onConnected, ele chama, que é esse cara aqui, ó, conectou. E se for igual ao connect, eu mandei para desconectar, né? Ele vai lá, desconecta, faz os eventos do desconnect e assim por diante. Se ele tiver o get status, ele vai chamar o onGetStatus, que é esse cara aqui, que usa para pegar, né, como que tá os eventos, em que evento que ele está fazendo agora, porque é exposto, né, essa propriedade. Então aqui ele tem a conversão do status para string. E aqui ele pode fazer todas as tratativas, né, se ele está conectando, se ele está guardando o QR Code, se ele desconectou, esse tipo de coisa. Então você lê o QR Code e foi feita a leitura lá, ele vai carregar as conversas e vai colocar lá na página inicial do WhatsApp Web. Iniciando o WhatsApp Web, ele vai chamar ele tem aqui umas inicializações, que é o Start Monitor, esse cara aqui, ó. Esse aqui
é o monitor das mensagens não lidas. Ó. Ele tem um timer com intervalo lá configurado lá no componente, que ele vai ficar rodando lá no JSBR para ficar buscando as mensagens não lidas. Esse cara, ele chama aqui Start Monitor. Ó. Então, quando finalizar o carregamento lá da página e tem um tempo para executar, por exemplo, um tempo para esperar para injetar o JavaScript, né? Ele vai levar um tempo, vai chamar esses eventos aqui com o JavaScript injetado. Então, como que funciona? Você abre a página você abre o componente, então você não está logado, ele vai abrir o Chromium lá, né? Vai abrir na página, você lê o QR Code. Lê o QR Code, vai trocar de página, ele vai te jogar em outra. Então ele vai fazer as tratativas de conexão. Fez as tratativas de conexão, ele vai desligar as leituras de QR Code e vai começar a fazer as tratativas para injetar o JSBR, certo? Dentro do Chromium, que é esse comando aqui, ó. Execute JSDir. Ele vai passar esse cara aqui e vai passar o código do JavaScript que ele achou junto do executável, que é o JSBR. Então ele vai injetar esse cara lá. Injetando ele, então quer dizer que todo fonte aqui, né, está rodando junto do nosso WhatsApp Web. Então ele inicia os monitores. Inicia o monitor se você tiver configurado para quando ele ocorrer de parar de funcionar porque o WhatsApp Web atualizou sozinho ou porque o Chromium deu pau e colocou na página branca. Se você configurou esse cara aqui, ele vai funcionar também, né? Como que funciona? Aqui no componente tem exposto aqui lá na propriedade config o Seconds Monitor WPP Crash. Se ele for 0, ele não funciona. Se você configurar até 25 segundos, então ele vai aguardar 25 segundos. Se em 25 segundos o JavaScript não reportar para o componente que ele está funcionando, ele vai iniciar as tratativas para tentar reiniciar o Chromium, que é esse cara aqui. Ó, ele vai tentar fazer a reinicialização do Chromium. E nessa reinicialização, ó, ele tem um timer rodando dentro do... Então ele tem dois timers. Ele tem um timer no JavaScript e tem um timer dentro do WPP Connect, certo? Então tem esse timer aqui, ele fica buscando esse aqui, ó. Como que funciona, né? Deixa eu achar ele aqui. Ó, ele vai chamar essa função. Ó, se tá o main loaded, que é a página do WhatsApp, está carregada e ele está autenticado já, no caso ele já leu o QR Code, ele vai fazer um novo objeto, vai mandar as variáveis, né? E vai mandar essas informações para o JavaScript, fica sempre atualizando. Então, se por exemplo o main loaded ficar verdadeiro, mas aí todo o WhatsApp desautenticou e está só na página do QR Code, então esse cara aqui vai verdadeiro e esse aqui vai falso, e ele vai iniciar as tratativas para reinicializar. Como que funcionam as tratativas? As tratativas de reinicialização, elas são configuradas pelo programador. Por quê? Porque é mais fácil ser tratado por quem desenvolveu, né, do que pelo próprio componente. Então aqui, ó, ele vai fazer um log, FRM console parou de funcionar, o WPP crash quem vai indicar isso, e vai colocar aqui, ó, se você tem o evento WPP monitor crash, então ele vai acionar o evento e vai colocar, ó, disconnect
e vai mandar uma chamada do evento. Como que funciona o evento? Cadê? Aqui. Ó, WPP Monitor Crash. Se o JS crashou, então, ó, se essa const vier true, quer dizer que parou de funcionar o Chromium e foi disparado pelo timer do WPP Connect, que está dentro do Delphi. Então ele é independente do JavaScript. Então ele chama esse cara aqui. Se caiu aqui é porque está atualizando. Quem está atualizando é o JSBR. Então, e a página do WhatsApp ainda está funcionando, o Chromium ainda funciona. Então você pode fazer outra tratativa, né? Então o reboot da WPP, ele faz o reboot Chromium, que seta um novo status, server reboot, e recarrega a página, ela manda ele de volta para a página do WhatsApp Web. E aí volta todo o esquema lá de carregar a URL, né? Aqui no FRM Console, onde que tá ele? QR Code aqui, ó, no FRM Console. Ele tem uns eventos aqui de load, ó, um reloader. Então, se não está conectado, ele faz um reload. Quando finalizar, esse reload ele vai cair aqui. E aí recomeça, né, toda a injeção do JavaScript mais uma vez, porque daí ele já vai estar logado e assim por diante. Beleza, tudo certo. O monitor funcionando, está iniciado. E agora? Como que funciona a interação dos envios de mensagens? Funciona assim. Então, aqui no demo, nós temos alguns métodos de envio de mensagem. Nós temos o envio de mensagem, que só envia, e a gente tem o envio de mensagens com retorno, se realmente a mensagem foi enviada. Como que é implementado? Então a gente vem aqui no frame das mensagens. Ó. Aqui tem todas as funções, tudo que tem no componente. Então aqui tem o texto simples, que é só uma mensagem de texto sem espera, né, no caso. Ó, o que ele espera? Ó, o número, a mensagem, algum options que você vai mandar. Nesse caso aqui, por exemplo, o chat não existe, né? Você mandaria, quando a conversa não existe com esse contato, né? Você manda create chat true aqui. São opções que a gente envia. Aqui é para você enviar o teu ID do teu sistema, no caso que você gere um código lá para enviar a mensagem, né? Você armazena em banco de dados, então você tem esse cara. Quando entra aqui, ó, ele faz algumas validações e inicia uma thread para enviar essa mensagem. O que essa thread faz? Se ele tem o auto delay, então ele vai fazer um handle dentro do auto delay lá. Lembra que eu configuro tipo, se tiver 1000 milissegundos, ele vai esperar, vai fazer um handle entre 0 e 1000 para deixar essa thread parada por um certo tempo. Quando ela voltar a funcionar, depois do sleep, ele vai ler as mensagens e vai enviar ela num método que está implementado no FRM Console. Então ele vai fazer umas outras tratativas aqui. Vai chamar o JavaScript que está implementado desse cara aqui. Ó, que é window app send text message 2 e x, obtendo o retorno do envio com o seu ID, feito pelo Temis em junho. Muito obrigado, Temis, porque essa função é muito útil. Ele vai mandar a mensagem lá. Ele vai chamar esse cara aqui. Então ele vai chamar esse cara aqui, que vai enviar a mensagem, vai, se deu certo, ó, ele vai passar o seu ID aqui dentro,
e vai devolver e vai fazer todas as tratativas lá. Eu não vou entrar em detalhes aqui no JSBR porque essa é para a próxima aula. Mas é assim que funciona. Então, esse cara aqui, ó, depois que eu mandar a mensagem, olha, ele tem um envio assíncrono, né? A gente vai esperar um retorno dele. Como que funciona? O console, ele tem um método que é o console é um VRFRM console, ele tem aqui, ó, um Chromium Console Message. Quando você publica uma mensagem no console, ele cai aqui dentro. Então é aqui que a gente começa a ler esses caras aqui, ó. Cadê? Ixi, que estão lá embaixo. Aqui, ó, esses caras aqui. Então esses caras aqui são tratados pelo o FRM console, ó, aqui no console message. Então a gente faz o seguinte, ó, a gente vai mandar uma mensagem aqui, ó, dizendo send text message EX, certo? E aqui ele vai tentar identificar qual é a mensagem do console que está vindo para ele fazer, para ele acionar lá no componente. Então são feitos alguns tratamentos, é feito o log no console, ele cria aqui essa classe dentro da mensagem, e essa classe no create dela recebe um JSON. Por quê? Porque a gente chama esse setConsoleMessage que faz uns tratamentos para fazer o envio, ó. Então ele cria uma classe aqui, coloca o nome do JavaScript, coloca o result e faz um console log e transforma em um JSON. Só um pouquinho. Então, ó, ele vai criar aqui essa classe, ela tem uma herança com outra na classe padrão e vai chamar a leitura. Essa leitura, ele vai tentar identificar tudo que está acontecendo no JSON. Alexa, para. Aqui, ó. Alexa, para. Então aqui, ó, no console, ele vai tentar identificar o que é esse cara aqui, ó, por isso que ele tem um name aqui, que é o str2type-header. Então aqui ele vai fazer toda a conversão para poder saber o que está vindo. Aqui daí ele vai identificar o nome do JavaScript aqui, ó. Então a gente mandou lá, lembra que a gente viu o send text message, né? E ele colocou aqui a send text message EX. Ele tenta identificar esse nome aqui para poder converter para a propriedade do Delphi, que é o ttype-header. Então ele vai fazer um nome aqui, get new name, type info, que é umas coisas de RTTI do Delphi, né? Vai copiar, tira o TH na frente, vai verificar se o nome que eu mandei no console for igual ao nome que eu busquei aqui, ele vai dar um resultado. Se não, ele tem mais uma tratativa que acha por semelhança. Se não conseguir achar nenhuma, porque não foi implementado aqui no componente. E aí ele devolve essa leitura aqui no console message do FRM console, e quando vir essa leitura, quando ele conseguir criar a classe para identificar, ó, ele vai execute command console. Aí aqui já tem tudo, ele já sabe tudo, né? Já sabe qual que é o JavaScript, já vai ser o type header, né? Já vai estar pronto. Se tiver pronto, ele vai verificar. Se for get all contacts, que é quando você clica nesse botãozinho aqui, ó, por exemplo, só dar mais uma interação.
aqui no FRA mensagem, se eu não me engano, assim que eu quero listar contatos, a gente manda para o JavaScript, eu quero listar os contatos. Aí ele vai lá, manda lá, faz a chamada do JavaScript, o JavaScript faz a listagem dos contatos, gera um JSON deles e devolve para nós, por esse método aqui. Então aí dentro desse método vai vir na chamada, né, vai vir esse nome aqui, daí vai vir um JavaScript não, um JSON, com toda a lista de contatos, e aí tem umas classes lá que são padrão, que fazem a leitura desse JSON e convertem esse JSON para uma classe no Delphi. Essa é a função. Então aqui, ó, ele vai pegar o JSON, né, o pronto, e vai fazer vai chamar lá a configuração dos contatos. Mas aqui a gente não quer, a gente quer o send text message EX, que está aqui. Então, ele chama essa classe, ele vai tentar criar uma classe de resposta de mensagem, né? Então, é response send text message. No caso, ele vai te devolver o que aconteceu com a tua mensagem, se ela foi enviada, se ela já foi lida, se ela se ela foi enviada, recebida e lida, né? Que são 3 funções do ACK. Então, ele cria essa classe e manda a classe criada para dentro do Send Notification Center, que está aqui. Ele vai mandar o tipo do header e vai mandar para dentro desse cara aqui, que é o Notification Center. Se for um Send Text Message, deixa eu achar ele aqui, ó. Aqui, ó, Send Text Message EX, ele vai verificar se o evento lá no componente estiver implementado, ele vai enviar a classe criada com o JSON das informações da mensagem, que está implementado aqui no componente com Send Text Message EX. Aqui, esse cara aqui é chamado aqui. Ah, não, é o EX, foi mal. Tá aqui. Para você pegar o response do ID, né? Se você não envia ID, você usa esse cara aqui. Ó, então aqui tem, ó, se a mensagem foi enviada, o ACK, né? Ó, enviada, recebida, visualizada. Tem o telefone que foi processado, o ID único da mensagem, né? Que é um código que o próprio WhatsApp gera para cada uma das mensagens. Aí você tem todas essas funções, ó, implementadas aqui. Então assim que funciona, né? Esses envios, você manda a mensagem, o console faz a interação lá com o WhatsApp, o JS devolve via mensagem no console, né? A gente lê, tenta descobrir o que foi que veio pelo set console message, faz a conversão, verifica se tem um evento, a procedure e assim por diante. Então é assim que funciona. Esse é o componente funcionando, né? Como que ele trabalha. Aí agora na próxima aula eu vou ensinar as funcionalidades do JavaScript para entender melhor essa implementação aqui.